Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ah, essa pergunta já está muito ultrapassada. Eu acho que essa aqui tem mais a ver. Quem sofre mais, o pintinho ou a galinha na indústria dos ovos? Quer saber? Assiste o programa de hoje. Mas qual o problema de comer os ovos? As galinhas botam um monte de ovo, a gente só come os ovos excedentes delas. Qual mentira veio primeiro? A que a galinha coloca ovos demais ou que as galinhas normais colocam 300 ovos por ano? A primeira mentira é que a galinha bota ovos independente de qualquer coisa. Então, qual o problema de comer os ovos? A verdade é que a indústria de ovos manipulou geneticamente as galinhas para pôr mais ovos do que o normal, colocando de 200 a 358 ovos por ano, enquanto que na natureza, as galinhas não modificadas colocam em torno de 12 a 50 ovos por ano, apenas com o único intuito de reproduzir e ter pintinhos. Isso é bem parecido com a ovulação dos mamíferos, incluindo a sua mãe, que ovula em torno de 12 vezes por ano apenas, ou ovulava. Agora fica com essa imagem da sua mãe na cabeça enquanto eu continuo com as outras informações. O processo de manipulação e retirada dos ovos dos ninhos da galinha é que faz com que a galinha instintivamente coloque mais ovos para repor os ovos que foram retirados. Aí vocês imaginem só, com o tempo o homem percebeu que tirando os ovos do ninho constantemente, o corpo da galinha respondia instintivamente, produzindo mais ovos. Logo, perceberam que essa estimulação podia ser bastante lucrativa. Então, a exploração começou e a indústria de ovos nasceu. A constante produção de ovos pelo corpo da galinha é exaustiva e devastadora. Pensa comigo, qual é a função do ovo? A função do ovo é se desenvolver e virar um pintinho, não é? E para isso necessita de muitos nutrientes, especialmente o cálcio, para formar aquela casca. E de onde você acha que o cálcio é retirado? Esse cálcio é retirado dos ossos da galinha. Aproximadamente 10% do cálcio dos ossos da galinha vão para a casca do ovo. Um jornal americano, o Lancaster Farming, publicou que para a produção de ovos em um ano, a galinha desprende em torno de 30 vezes a quantidade de cálcio que o seu esqueleto tem. Por esse motivo é que uma galinha poedeira comumente tem ossos quebrados. São debilitadas por osteoporose e até mesmo paralisadas, pois seu corpo não está preparado para tanta perda de cálcio e que não é reposto pela sua dieta. Elas também sofrem de doenças hepáticas por acúmulo de gordura no fígado, pois as células do fígado da galinha trabalham sem parar, incessantemente, para produzir as proteínas e as gorduras necessárias para produzir a gema do ovo. Em um dado momento, as galinhas ficam tão debilitadas que não conseguem nem mais se levantar e não conseguem mais pôr ovos. E em pôr ovos, eu estou querendo dizer com fazer com que os ovos que estão dentro dela sejam colocados para fora. Para fora! Imagina o que acontece. O ovo fica preso dentro da cloaca. Muitas vezes esse ovo quebra dentro da galinha e provoca inflamações no períneo. E outras tantas vezes, câncer no ovário e, consequentemente, a sua morte. Acho que vem daí o ditado: não dá para contar com o ovo no cu da galinha. As condições... Eu ia falar condições. As condições padrão nas fazendas de ovos são perversas. Quase todas as galinhas poedeiras no mundo são mantidas em pequenas gaiolas, uma em cima da outra. Não as galinhas, as gaiolas. Só que é quase a mesma coisa, porque essas galinhas estão tão apertadas nessa pequena gaiola que elas ficam uma em cima da outra mesmo. Mais de 10 galinhas são mantidas juntas em uma jaula tão pequena que elas não conseguem nem abrir as asas. Eu não sei imitar galinha. Por estar em gaiolas que o chão é de grade, é muito comum terem problemas nas patas e ficarem machucadas. Também sofrem de estresse psicológico por causa disso. Imagine você, ou melhor,
A sua mãe, presa nessa jaula apertada com tanta gente e que se acumulam fezes pelo chão, e por causa dessas fezes, gases tóxicos ficam presos no ambiente, especialmente a amônia. Por causa disso, elas costumam ter infecção nos olhos e nas vias respiratórias. O problema é que essas condições terríveis são as condições que fornecem lucro para a indústria. Sabe aquele ovo caipira que você acredita que por ser caipira ele vem de galinhas felizes que ciscam sorridentes por um vasto quintal? Isso não existe. Nenhum ovo comprado no supermercado é assim. Mesmo nessas fazendas, a prática da debicagem é comum. Você sabe o que é debicagem? Eles cortam o bico da galinha para evitar que elas se matem por estresse psicológico. Porque se elas conseguissem, elas se bicavam tanto até morrer, porque elas preferem morrer do que viver nessas condições. Isso mesmo, elas ficam presas e não têm nem o direito de se suicidar. O bico das galinhas é um órgão complexo e funcional, repleto de nervos receptores que são capazes de sentir estímulo e dor. Por causa da debicagem, muitos pássaros não conseguem mais comer devido à dor que sentem e morrem desidratados, famintos e fracos. Devido ao estresse e à falta de nutrientes por estarem constantemente colocando ovos, outro comportamento passa a ser muito comum nessas granjas. As galinhas passam a comer os seus próprios ovos na tentativa desesperada de repor alguns desses nutrientes. Mas com o bico cortado, nada feito. Para conseguir suprir a necessidade humana de comer óvulos não fecundados de uma galinha, muitos pintinhos nascem e em torno de metade desses pintinhos nascem machos e, portanto, sem muita serventia para a indústria. Pois esses pintinhos machos, eles crescem devagar demais para serem utilizados na indústria de carne. Então eles são descartados, vivos mesmo, porque para que se importar? Muitos são triturados vivos e outros tantos são colocados em sacos plásticos fechados para morrerem sufocados. É mais barato, né? Agora, diferentemente do que você acha e o que a indústria te faz acreditar, é que apesar do seu comportamento parecer apenas guiado por instinto, as galinhas são seres sociais, sensíveis, amáveis e inteligentes. Cientistas descobriram que o sistema de comunicação das galinhas é super sofisticado, incluindo 25 sons específicos para se comunicar e o uso de sinais para transmitir intenções. Não são lindas? Como reportado pela Scientific American, estudos mostram que as habilidades de comunicação de uma galinha pode ser comparado com de alguns primatas. Sua inteligência, memória, comportamento e resolução de problemas complexos foi comparado por cientistas acima de uma criança pequena. Elas, sim, têm memória e emoções que influenciam no seu comportamento social. Elas também conseguem manter afeição com outras espécies, reconhecendo essas espécies através do rosto. Elas conseguem te reconhecer pelo seu rosto. Têm empatia com outros seres que se mostram estar em perigo e também sentem compaixão com a morte de outros pássaros. Tá se reconhecendo aí? Uma galinha vive de 10 a 20 anos na natureza, mas na indústria dos ovos, a maioria delas acaba morta em 1 ano e meio. Depois de 12 meses produzindo ovos intensamente, em condições desumanas, elas são mortas e vendidas em produtos como sopa, o caldo, aquele caldo, sabe? Nesses produtos, os seus corpos podem ser triturados e daí ninguém percebe o estado lastimável que estava sua carne. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um bolo, aquele bolo caseiro, bolo de mãe. Não é mãe? Mãe! Essa é a minha mãe,
Fala pra gente como é que é o seu bolo. Leva farinha de trigo, leva açúcar, leva ovo, leva... Não, é vegano, mãe, não leva ovo. Desculpe. Dessa vez a gente vai fazer com inhame. Esse é o nosso substituto pro ovo de hoje. Vamos fazer esse bolo de mãe? Despeje o leite vegetal de sua escolha em um recipiente grande. Depois o óleo de sua preferência. Agora é a vez do açúcar. E misture um pouco. Um pouquinho de sal. Agora, no lugar dos ovos, vamos colocar 2 colheres de purê de inhame e misture um pouco. Duas xícaras de farinha de trigo e 1 xícara de maisena. E para ele crescer bem fofo, vai 1 colher de sopa de fermento. Misture bem e pode sujar as mãos mesmo, que fica muito mais gostoso assim. Essa é a consistência que a massa deve atingir. Coloque a massa em uma forma untada e leve ao forno a 180 graus por mais ou menos 35 minutos. Aqui eu fiz uma calda de 1 xícara bem cheia de açúcar com suco de meio limão. Decore com rodelas e raspas de limão. Agora que vocês já conheceram um substituto que é o inhame, eu preciso contar uma coisa para você. Existem muitos substitutos para os ovos, você não precisa mais usar ovo. Nas minhas pesquisas pela internet eu descobri uma tabela e eu vou colocar essa tabela aqui embaixo na descrição do vídeo de substitutos para ovos. São diversos substitutos. Confere essa tabela, para de usar ovo, as galinhas agradecem e se você clicar aqui no inscreva-se, eu agradeço. Inscreva-se no Muda TV, semana que vem tem mais.